Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na aula de hoje a gente vai continuar falando das propriedades e características dos compostos orgânicos. E antes da gente começar a falar sobre isso, vamos relembrar um pouco sobre a estrutura dos orbitais moleculares, os orbitais atômicos que fazem parte das ligações para a composição do benzeno. Ah, eu achei essa imagem aí, esse GIF, e eu achei bem interessante para a gente entender como que as ligações são formadas. Veja só, deixa ele voltar aqui. Veja, os átomos eles estão se aproximando, as ligações começam a se formar ligações sigma aqui, os orbitais P aqui, eles começam a interagir entre si, ó, vejam, certo? E as ligações duplas são formadas, vejam que essa alternância que vai dar a distribuição, ao mesmo tempo aqui os átomos de hidrogênio também se ligam nessa estrutura. Vejam que os orbitais formam as ligações tanto em cima quanto embaixo, né? Então, só para que vocês observem aí, ó. Ok, então seguindo o nosso assunto, vamos falar de ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos orgânicos e a gente vai tratar primeiro dos compostos que apresentam ligações de hidrogênio. Talvez em algum livro vocês possam encontrar o termo pontes de hidrogênio. Esse termo é um pouco mais antigo, mas alguns ainda usavam. Acho que agora nem os novos livros já não usam mais. A gente trata de ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, né, desse recorte que eu tirei, ainda está ponte de hidrogênio, elas são interações entre os átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, enxofre, nitrogênio. Ah, Essas interações nós chamamos de interações intermoleculares. Por quê? Porque elas acontecem entre moléculas. Veja, que eu tenho duas moléculas que estão interagindo entre si. São interações intermoleculares. Uma ligação, por exemplo, aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, é uma interação intramolecular, é na molécula. Inter é entre duas moléculas, duas ou mais, né? Então, um bom exemplo deste caso os álcoois. Né? No caso dos compostos orgânicos, os álcoois eles são compostos que apresentam as ligações de hidrogênio, que representam as forças intensas para manter as moléculas próximas. O que tem a ver as ligações de hidrogênio com os álcoois? Veja só, vamos pensar o seguinte. O estado físico da estrutura da matéria vai depender do tipo de interação que os átomos têm entre si. Quando a interação é muito fraca, os átomos das moléculas são encontrados no estado gasoso. Quando a interação é mais forte, no estado líquido. E quando essa interação aumenta muito mais, vai para o estado sólido. Ok. Nesse caso aí, as ligações de hidrogênio elas são interações intermoleculares altamente fortes. Ou seja, elas fazem com que ah, as moléculas que as apresentam tenham a característica de ter altos pontos de ebulição e altos pontos de fusão, né? Baixo ponto de fusão, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, em virtude das ligações de hidrogênio, os álcoois apresentam pontos de fusão e de ebulição superiores. Por exemplo, se a gente observar aqui o metanol, ponto de ebulição do metanol 64 graus, 64,8. Ponto de congelamento menos 161,5. Etanol, aí ó, 78, certo? 88 de ebulição, menos 88. No caso aqui é ponto de fusão, tá? Ponto de ebulição aqui. Foi um errinho de digitação aqui do livro, do recorte que eu tirei. Aí aqui a gente vai aumentando a quantidade de carbonos, ó, propanol, butanol, pentanol e hexanol. E à medida que a gente vai aumentando a quantidade de carbono, a gente também vai aumentando aqui a temperatura de ebulição e aumentando aqui também a temperatura de fusão, tá? Então vejam que
as ligações de hidrogênio interferem diretamente, porque se a gente observar direito, os éteres, por exemplo, eles têm uma temperatura de ebulição muito baixa, né? Porque eles não têm uma interação muito forte entre os carbonos e entre o carbono e o oxigênio intermolecularmente, né? Ele tem como hidrogênio aí, como o álcool que apresenta esse hidrogênio, que interage muito bem com o oxigênio da outra molécula de álcool, certo? Os álcools mais simples, como o metanol e o etanol, já são líquidos em condições ambiente, né? Fatos idênticos ocorrem com outras funções que apresentam as ligações de hidrogênio entre as moléculas. Um caso interessante ocorre nos ácidos. Tá? Os ácidos carboxílicos, se vocês lembrarem, tem essa configuração aqui de átomos. Tá? Nos ácidos carboxílicos, essas ligações de hidrogênio, né, são ligações duplas de hidrogênio. Ó. Ela interage aqui e aqui, né? Já que se um ácido interage com o outro, né? Dando origem a um dímero, como que a gente pode observar aqui, ó, que eu vou ampliar. Veja, essa interação OH-O e OH-O aqui, certo? Por esse motivo, as ligações de hidrogênio nos ácidos carboxílicos são ainda mais altas do que nos álcoois correspondentes, como a gente vai poder ver aqui nessa tabela. Veja só. Ácido metanóico, etanóico e propanóico. Ó. Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, tá? Então, vejam aqui que, comparado com os álcoois que a gente viu na outra tabela, esses valores aqui são relativamente maiores. Ó. Por exemplo, o etanol, que era 78 mais ou menos, o ácido etanóico, que seria o seu equivalente na função ácido, tem uma temperatura de ebulição de 118,2, né? E as temperaturas de fusão, tá? Ó, também são relativamente mais altas, né? Enquanto usar coisa negativa, isso aqui já é positivo também, tá? Então, vejam o quanto um tipo de interação entre as moléculas faz com que os valores de suas temperaturas de fusão e de ebulição sejam tão alterados. Agora a gente vai ver a parte de solubilidade dos compostos orgânicos, né? Como que eles são solúveis, em que solvente eles são solúveis e como que isso funciona. Veja só, a solubilidade de um sólido em um líquido ou a miscibilidade entre líquidos. Ó, solubilidade é quando você tem um sólido e você dissolve esse sólido no líquido. Se ele se dissolver, ele é solúvel. Se ele não se dissolver, ele não é solúvel. Miscibilidade seria uma equivalência para os líquidos, né? Quando o líquido é miscível é quando ele se mistura de forma homogênea, quando ele é immiscível é quando ele não mistura de forma homogênea. Então, essas características elas vão depender principalmente das forças intermoleculares. E aí a gente pode afirmar o seguinte: substâncias polares se dissolvem em líquidos polares. Substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. Isso aí a gente já vem tratando desde o primeiro ano do ensino médio, quando a gente trata de mistura homogênea e mistura heterogênea. Por exemplo, se a gente pegar a água e óleo, a gente vai ver que vai formar duas fases, uma mistura heterogênea. Por que isso acontece? A água é polar. A água é um líquido polar. Só que o óleo é um líquido apolar. Como eles não têm a mesma polaridade, eles não conseguem se misturar, né? Não tem essa interação entre as moléculas. E aí é que você tem a separação entre eles. Daí é que vem a frase semelhante dissolve semelhante. Por quê? Porque a gente verifica que
esses compostos que têm característica diferente, eles não vão interagir entre si, né? Por exemplo, aqui, gasolina, né, e água. Veja, dá para perceber nitidamente a diferença dos dois, né? Verifica-se que a maioria das substâncias orgânicas são apolares. Por quê? Porque elas são formadas principalmente por carbono e hidrogênio. E, como eu já mostrei para vocês em outras aulas, o momento de dipolo dos compostos orgânicos que são formados a partir de carbono e hidrogênio apenas, ele é zero, basicamente, né? Enquanto que o momento de dipolo de substâncias polares é diferente de zero. Então, as gorduras, os óleos, a gasolina, as substâncias apolares, no geral, elas não vão interagir com substâncias polares porque elas não têm interação de carga umas em relação às outras, né? Pelo contrário, as substâncias orgânicas são, em geral, solúveis nos chamados solventes orgânicos, como, por exemplo, hidrocarbonetos, éteres, haletos e etc., que são solventes apolares ou pouco polares, né? Por exemplo, se eu tiver a gasolina aqui, se eu colocar um solvente orgânico, por exemplo, hexano, que é um hidrocarboneto, vai dissolver perfeitamente a gasolina, né? Se fosse álcool, haveria uma mistura aqui, eu formaria uma quantidade, uma mistura aí gasolina e álcool, daria para perceber exatamente quem é quem, né? Então, um caso interessante a considerar é o dos álcools. Os monoálcools mais simples são totalmente miscíveis em água. Por exemplo, aqui, ó, metanol, etanol, propanol, são todos miscíveis em água. Por exemplo, se a gente pegar água e colocar álcool, você não vai conseguir distinguir quem é quem ali naquela mistura, né? Por que isso? Porque eles são altamente miscíveis. Agora, quando a gente vai aumentando a cadeia, veja, aqui eu já tenho butanol, pentanol, hexanol. À medida que eu aumento a cadeia, o que acontece? A parte apolar dessa cadeia ela vai crescendo, né? Por que é pentanol? Porque tem 5 carbonos. Por que é hexanol? Porque tem 6 carbonos. Então, à medida que eu aumento a quantidade de carbono, eu aumento essa parte apolar. E essa parte apolar não é miscível, não é solúvel em água, ela não gosta de água, ela é hidrofóbica. E, portanto, ela não vai ser solubilizada. E aí é que vem esses valores aqui, ó, que mostram que a solubilidade desses compostos ele vai diminuindo à medida que a gente vai aumentando a cadeia de carbono, justamente por conta dessa característica de polaridade, certo? A solubilidade é devida à interação entre o hidrogênio, o OH do álcool e o OH da água, né? Essas ligações de hidrogênio, elas são formadas entre as moléculas de água e álcool, fazendo esse tipo de interação aqui, ó. Cadeia orgânica do álcool, cadeia e a molécula de água, certo? Então, a partir disso, a gente tem essa interação e por conta disso que quanto menor o álcool, como a gente pode perceber nessa tabela, maior é a solubilidade dele em água. Quanto maior a cadeia orgânica, como a gente pode ver aqui nesses outros exemplos, menor será a sua solubilidade, certo? E isso acontece no álcool por conta justamente das ligações de hidrogênio, que são o que explicam a interação entre a água e o álcool e é o que torna possível essa solubilidade, certo? A gente dá uma pausa aqui nessa aula e volta depois continuando tratando ainda desse tema, tá? Então, por agora a gente para aqui.